não pretendo me estender por demais e não pretendo dar um tema, como eu normalmente faço, à pregação desta noite. Se eu fosse dar um tema, eu pregaria sobre uma igreja divorciada. Se eu fosse dar um tema à pregação de hoje, o tema seria uma igreja divorciada. E você vai entender por quê daqui a pouquinho. Esta carta, esse texto que nós lemos, de Apocalipse 2, é um versículo da carta que Jesus envia à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja que está em Éfeso. É uma das 7 cartas doutrinárias de exortação que o Senhor envia às principais igrejas da Ásia Menor, e a partir delas ele se comunica com toda a sua igreja em toda a sua história. Éfeso era uma das principais cidades da Ásia Menor, que atualmente fica no território da Turquia. Ficava entre Mileto e Esmirna e era uma cidade portuária a apenas 5 quilômetros do mar. A cidade de Éfeso disputava com Alexandria e com Antioquia o título de cidade primeira, ou primado, do império ou da região do Mediterrâneo. Era uma cidade importante tanto pela sua grandeza quanto pelas suas manifestações artísticas, intelectuais, bem como religiosas. Em Éfeso, por exemplo, estava o templo de Diana, deusa dos Efésios, deusa da volúpia, que era adorada por povos de regiões distantes de Éfeso, que viajavam centenas de quilômetros para adorarem a Diana dos Efésios e celebrarem a sua divindade. Quando Paulo chega em Éfeso, em Atos capítulo 19, a pregação de Paulo causa uma movimentação extraordinária em Éfeso, porquanto a Bíblia diz que até aqueles que praticavam artes mágicas e alguns magos e feiticeiros se converteram ao cristianismo pela pregação de Paulo, de tal modo que o irmão vai ver lá nos versículos 19 e 20 de Atos 19, que eles trazem para a praça de Éfeso imagens de escultura, livros das artes mágicas, e queimam, destruindo todos os seus símbolos de paganismo, de ocultismo, de politeísmo, e declarando a sua fé no Senhor Jesus Cristo. A partir daí nasce uma igreja, da qual Jesus, nesta carta, ao referir-se, declara que ela é uma igreja laboriosa, uma igreja fiel, uma igreja perseverante, e que guardava a sã doutrina. Basta ler os versículos de Números 2 e 3. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, não suportas os homens maus, pões à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são. Então, você percebe uma igreja que não estava recebendo a orientação apostólica e pastoral de qualquer maneira, estava pondo à prova se os ensinamentos que ela recebia de fato procediam dos princípios e fundamentos da fé cristã. E o Senhor diz assim: tu és perseverante,
e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Trata-se de uma igreja disposta a padecer pelo nome do Senhor. Trata-se de uma igreja decidida a não negar o nome do Senhor. Mas Jesus tem uma queixa contra a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Em algumas versões a expressão é deixastes. E a expressão grega para essa expressão, para esse termo, abandonar ou deixar, é o mesmo que repudiar ou divorciar. O Senhor está dizendo assim: tenho, porém, contra ti que te divorciastes do teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que repudiaste o teu primeiro amor. Uma igreja que a esta altura estava se afastando dos pilares da fé, se divorciando é o termo dos primeiros ensinos fundamentais da fé apostólica, negociando os seus posicionamentos em troca das posições. Vou repetir. A igreja corre o risco de, em nome da posição, abrir mão do seu posicionamento, em nome do status, do reconhecimento, da presença na política, na economia, na indústria, na sociedade, negociar valores que são inegociáveis. E esta é a queixa de Jesus contra Éfeso: vocês se apartaram das primeiras obras, abandonaram os princípios e a fé. Com esta colocação, Jesus então começa a orientar aquela igreja que ela deveria arrepender-se, versículo de número 5, e voltar às primeiras obras. E o Senhor diz: porque do contrário eu removerei do meio de ti a minha lamparina, o meu castiçal, a minha presença. Não há tragédia semelhante para uma igreja semelhante à perda da presença de Deus. Uma igreja sem a presença de Deus pode ter boa música, boa pregação, boas acomodações, mas não há transformação real, não há mudança real, não há arrependimento real, não há santificação real, não há vida cristã real, tudo é fantasia. Estamos incorrendo no perigo de nos tornarmos assim enquanto igreja neste tempo. E eu gostaria de partilhar com você nesta noite sobre algumas alianças que nós quebramos com Deus e com os princípios fundamentais da fé. A igreja brasileira, que recebeu de Deus a graça de ser a maior igreja pentecostal do mundo, que recebeu de Deus a graça de ter na sua lista, ou na lista dos melhores ou maiores pregadores do mundo, alguns nomes. A igreja brasileira que teve a oportunidade de ter os maiores templos do mundo. Nas duas últimas eleições nós tivemos candidatos evangélicos à presidência, 2 ou 3. Temos na Câmara Federal cerca de 100 deputados evangélicos.
sem contar-se as legislativas, câmaras municipais, estamos nos principais postos e posições do país, mas estamos nos divorciando de Deus enquanto igreja. Ano passado, quando estive no estado de New Jersey, nos Estados Unidos, pastor norte-americano, que é o presidente do concílio daquele estado, da convenção norte-americana, me disse assim: pastor Josué, nos Estados Unidos o evangelho primeiro se popularizou e depois banalizou. E ele disse assim: vocês no Brasil estão caminhando na mesma direção. Estamos confundindo o nosso espaço na mídia televisiva, rádio. Estamos confundindo as posições que acabei de falar com a aprovação de Deus a nós. E posição social nunca foi sinal de aprovação de Deus para a nossa vida e o nosso estilo. Pelo contrário, a igreja verdadeira e genuína já foi privada de posições sociais para manter a sua fidelidade a Deus e a sua comunhão com o noivo. Então tenho, porém, contra ti que repudiaste o teu primeiro amor. Vamos observar rapidinho algumas dessas mudanças que nós estamos promovendo e que nós chamamos de modernidade teológica. Nós nos divorciamos do poder de Deus. A igreja atual repudiou o poder. O irmão vai observar em Êxodo capítulo 29, quando Moisés desce do monte Sinai, a presença da glória de Deus no rosto de Moisés é tão real, que a Bíblia diz que Moisés precisou colocar um véu no seu rosto, porque o povo não conseguia contemplar a glória de Deus em sua face. Lembra disso? Quem lembra diz amém. Depois Paulo vem nos informar na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, que chegou um dado momento que Moisés continuava usando o véu, não mais por causa da presença da glória de Deus, mas agora porque a glória estava indo embora. E Moisés não queria que o povo visse que a glória se esvaía. Então Paulo diz que o coração dos hebreus ficou entenebrecido, ficou sem glória, endurecido, porque Moisés usou um artifício para disfarçar a perda da glória de Deus. O que está acontecendo com a igreja deste país hoje é isto. Esta igreja nasceu no poder, ela cresceu no poder. O movimento pentecostal nesse país incendiou todo o nosso território, mas o poder de Deus ficou pouco para nós. E nós começamos a inventar artifícios para substituir o poder de Deus. Somos a igreja de uma geração de pregadores que apelam para cursos de teatro para manipular a igreja. Somos da geração de uma igreja de pastores que fazem cursos de neurolinguística, não para uso técnico, sensato e coerente, mas para manipular a mente das pessoas. Somos a geração de uma igreja que não quer mais o poder genuíno de Deus e fica inventando um bocado de barbaridades para tornar o evangelho
mais rápido, mais simples, mais extraordinário e sem essência qualquer. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, Jesus olha para os discípulos no versículo 4 e diz assim: não vos ausenteis de Jerusalém, até que do céu se cumpra a promessa do Pai que de mim ouvistes. Aí no capítulo 2 a Bíblia diz de Atos que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O irmão vai encontrar que a autoridade desta igreja no período apostólico é tão extraordinária que em Atos capítulo 4, versículo 33, a Bíblia diz que eles, por meio deles, se faziam sinais e prodígios. E no versículo 31 diz que eles, tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Isto era poder. Em Atos 8, 15 a seguir, a igreja de Jerusalém envia Pedro a Samaria, porque o Espírito Santo havia se derramado lá. Em Atos 10, Pedro chega na casa de Cornélio, e o poder de Deus na casa de Cornélio, versículo 44 a 46, cai enquanto Pedro ainda pregava. Em Atos 19, 20 anos depois do dia de Pentecostes, Paulo chega em Éfeso e pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles dizem assim: nós nem sabemos o que é Espírito Santo. E Paulo começa a explicar para eles o poder do Espírito Santo, e no versículo 6 a Bíblia diz que eles começam a falar em línguas e a profetizarem, movidos pelo poder do Espírito Santo. A igreja do nosso tempo ganhou o espaço social, político, mas perdeu a capacidade de experimentar o poder de Deus. Nós precisamos substituir, arrumar jeito, porque não há mais autoridade espiritual no corpo eclesiástico. Porque para nós demonstrarmos poder, nós precisamos criar situações, inventar milagres. Sou de uma geração que inventa milagres para fazer o povo dar glória a Deus. Sou de uma geração que mente, que conta testemunhos irreais, porque o povo quer ouvir novidade. Sou de uma geração que não ama a verdade, que gosta de espetáculo circense, porque tem um bocado de pastor e pregador nesse país que não passam de palhaços espirituais, entretendo um povo que não tem o que fazer, porque são fanáticos de uma fé idiotizada. Eu sei que o discurso é duro. Isso acontece com uma igreja que se divorciou do seu primeiro amor, de uma igreja que não valoriza mais a Bíblia na sua essência para orientá-la, de uma igreja que questiona as verdades bíblicas. Na minha época de adolescente,
e aspirante do ministério. Os pastores da minha faixa etária para cima hão de lembrar que o grande sonho de qualquer aspirante ministerial era uma escola teológica. Não tínhamos acesso. Hoje cada igreja tem uma escola teológica e nunca, desculpa o termo escrachado, nunca o nosso povo foi tão burro e ignorante de Bíblia como na nossa geração, apesar de tanta escola teológica no fundo da casa. Por quê? Porque o segredo da nossa firmeza em Deus não está no conhecimento teológico. O segredo da nossa firmeza em Deus está no conhecimento da sua palavra, o Evangelho. Estou sentindo minha alma angustiar com a realidade que a igreja brasileira está trilhando. Está começando a fazer vergonha dizer: sou pastor. Por quê? Por causa das barbaridades que estou vendo na mídia. Então perseveravam na doutrina. Somos uma igreja que não preserva mais a sã doutrina, nem os bons costumes. Estamos bagunçando. Pode falar? Pode falar? Estou falando da igreja brasileira como um todo. E quero ter muito cuidado para não parecer que eu estou me referindo a ninguém especificamente, mas somos uma igreja de crentes que cheiram cocaína e tomam a ceia do Senhor. Somos uma igreja de crentes que fumam maconha e cantam no grupo de louvor. Somos de uma igreja que bebe uma cervejinha e depois toma da ceia do Senhor. Somos de uma igreja onde algumas moças são garotas de programa, mas no culto parecem profetisas de Deus. Onde vamos parar? O que queremos de Deus nesse tempo? Uma igreja onde as mulheres, aspas, já não sabem escolher a roupa de vestir para ir no shopping, para vir para o culto, para ir no cinema, para ir a uma festa. Posam nuas nas redes sociais, onde os homens desfilam de sunga nas redes sociais. Esta é a igreja que nós somos. Somos a igreja onde as mulheres se maquiam, parecendo que estão indo para a noitada. Vestimos a roupa a vácuo. E queremos o poder do Espírito Santo operando aqui. Quem eu penso, quem tu pensas que o Espírito Santo é? Somos a igreja de homossexuais sentados nos bancos e comendo da ceia e às vezes até pregando nos púlpitos. Onde vamos parar? Tenho, porém, contra ti que te divorciaste do teu primeiro amor. Perseveravam na doutrina. Eu não estou dizendo que a irmã não pode adornar a sua beleza
contornar a sua beleza, valorizar os seus traços. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, não se produza como se estivesse indo para a vitrine, porque você não é mercadoria. Eu fui procurado por uma moça linda, aqui, linda, linda, desenhada. O Criador pincelou. E ela começou a chorar e disse assim: me tratam como se eu fosse, aliás, só sou cantada por homens cachorros. E eu disse para ela, e ela disse assim: o senhor é meu pai, diga o que eu faço. Eu sou seu pai? É. Posso falar como pai? Pode. Quer que homens cachorros parem de lhe procurar? Quero. Pare de se comportar como uma cachorra. É duro? É. Mas e quem disse que para entrar no céu é na moleza? O reino dos céus é tomado à força. Quem disse que nós vamos poder continuar agindo assim e Deus vai ficar quieto? Eu ouvi, ninguém me disse, eu ouvi, eu estava na plateia, e ouvi um camarada me dizer, que foi evangelizar, e a Bíblia diz assim, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, e por causa disso, ele passou a noite, fumando maconha com maconheiros, um pastor. Fiz-me maconheiro para ganhar os maconheiros. Terminou o culto, eu perguntei para ele, ganhou quantos? Perguntei. Quantos vieram contigo? Ah, mas eu deixei uma marca. Deixou no pulmão, fumaça. Estão, desculpa o termo que eu vou usar, não seria o ideal, mas estão avacalhando o evangelho. Tem uns caras colocando uns enlarguecedores na orelha. Enlarguecedor que fala, hein? É aquela porcaria que torna a orelha pastores de brinquinho. Esses dias me entregaram, estou num evento por aí, me entregaram o microfone para eu pregar. Aliás, vamos ouvir o cantor fulano. Jesus ajuda que eu não falar o nome. Depois do cantor, o pregador já entra. O cara cantando assim, irmão, procurando lugar para pisar, bêbado, chapado. Uma das maiores igrejas desse país, uma das maiores, estou falando de uma igreja. Quando eu peguei o microfone, quase eu fico bêbado com o hálito do cara. Terminou a minha pregação, eu falei com o pastor, como é que você permite uma barbaridade dessa? Ele me disse, arrasta a gente. Você arrasta para o inferno. Deus me repreendeu outro dia e me disse que eu estava barateando o púlpito dessa igreja. Deus falou comigo. Cuidado para quem você está entregando o microfone para falar à igreja que eu coloquei sob seus cuidados. Foi assim que ele me disse.
te divorciaste do teu primeiro amor. Diz para o seu vizinho: você é a igreja. Não pode parecer o mundo. Faz uma revisão no seu guarda-roupa, santa. Pelo amor de Deus, tem roupa que você vem para a igreja que não presta nem para você ir tomar banho. Perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão. Estamos repudiando a comunhão. Jesus diz em João 13:35 que o mundo saberá que somos seus discípulos quando nos amarmos uns aos outros. Nós brigamos por qualquer coisa, seja no departamento, seja no pequeno grupo, seja na secretaria, seja no cargo X, e estamos querendo provar quem somos, para que viemos e quem somos. Para quem? Para quem? Não dá para ser pastor apaga incêndio. Não dá para viver o ministério aplacando conflitos. É preciso crescer em Deus. A Bíblia Sagrada diz, 1 Coríntios 12, que nós somos o corpo de Cristo, muitos membros, mas um corpo. Cadê a comunhão? Por que eu tenho necessidade de falar de você? Porque eu sinto necessidade de tentar queimar você? Porque eu preciso distorcer uma informação para comprometer um resultado. Semeadores de contendas no reino. O reino de Deus não funciona assim. Diz para o teu vizinho: eu preciso ter comunhão contigo. É uma vergonha ver crentes nas redes sociais atacando os outros, usando o Facebook, usando o Instagram, Twitter, para atacar uns aos outros, usando o grupo de WhatsApp para mandar mensagem de sentido dúbio. Vai arrumar o que fazer em algum lugar, porque esse pastor está ocupado. Essa igreja, digo a igreja brasileira, está na iminência de uma reação divina. Irmãos, eu estou vendo uns caras, vou chamar de uns caras. Fui chamar um pastor de o cara uma vez, meu pai quase me deu uma surra. Eu era adolescente. O cara não, o pastor, ungido de Deus, amém? Aprendi a lição. Mas tem uns caras. Esses dias eu vi um vídeo, o cara descendo num garimpo, amarrado de corda, para pegar a água do garimpo num galão e vender para a igreja o copinho de água da prosperidade. Quer saber o que é pior? O povo comprou. Na igreja onde se prega o evangelho genuíno, verdadeiro, você não reage nem com um trem. Mas quando você chega em algum lugar que o cara conta uma história espalhafatosa, você mexe na carteira. Vigia, irmão. Perseveravam
no partir do pão. O maior sinal de avivamento de uma igreja é o seu amor fraternal, é ela compartilhar da dor do outro, é nós aprendermos a compartilhar das bênçãos uns com os outros. Partir o pão é não deixar você passar fome com a minha mesa farta. Partir o pão é compartilharmos as bênçãos que tem nos dado, que Deus nos tem dado, de maneira que todos sejamos participantes da mesa do Senhor. Uma igreja divorciada é a igreja que não persevera nas orações. Preste atenção nisso. Eu creio muito mais em avivamento pelas reuniões de oração do que pelos congressos. Eu creio muito mais em avivamento pelas reuniões de oração do que pelos congressos. Você chega num congresso, vê a igreja lotada, caindo gente pelo ladrão, saltando pela muralha. Que igreja extraordinária e avivada, glória a Deus. Segunda noite, vigília das lágrimas. Das 10 à meia-noite, oração de pastores. Quinta-feira pela manhã, círculo de oração. Sexta à noite, devocional de adolescentes. Sábado à noite, devocional de jovens. Cadê? Não me fale de avivamento pela quantidade de vezes que você fala em línguas estranhas. Me fale de avivamento pela quantidade de horas que você fica de joelhos na presença de Deus. Perseveravam nas orações. Antigamente, já vou parar. É Santa Ceia, né? Coisa linda. A mesa está linda. Quando eu era menino, eu ainda lembro do piso da igreja. Piso grosso. O que hoje a gente chama de contrapiso. Jogava o cimento, passava, piaçava, largava lá. O teto, ainda lembro. Lembro de uma igreja que a zeladora não limpava e tinha casa de aranha que parecia rede. Mas ela não limpava, não é porque ela era descuidada, não, é porque ninguém alcançava aquilo. Mas nós chegávamos na igreja às 7 horas para orarmos até 7h30 no domingo. Na terça chegava às 7h30 para orar até 8. O culto só começava depois de 30 minutos de oração. Hoje, eu convoco a oração e quando eu levanto a cabeça um pouquinho de joelhos, eu vejo todo mundo sentado, inclusive pastores. Como alguém já me disse que é por causa do piso, eu falei com Jesus um dia desses: o senhor dá um jeito para ter um piso mais bonitinho aqui, que é para ver se o povo ajoelha, porque o piso é ruim. Mas eu lembro que quando eu comecei a orar, eu tinha 16 anos. E eu disse que eu queria ver quanto tempo eu conseguiria ficar de joelhos. E consegui até 9 horas e 45 minutos de joelho. E eu dobrava a calça para ajoelhar no chão com o joelho nu, porque eu queria ter a sensação do joelho queimando ao chão, porque eu estava de joelhos. No dia que eu orei 9 horas e 45 minutos seguidas, eu precisei de ajuda para levantar, porque entrevaram as juntas. Idade? Não, eu tinha 19 anos. Esta igreja não vencerá nunca se ela não aprender o caminho da oração. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Diga comigo assim: pastor, tá bom, chega. Eu vou terminar.
Eu não estou espancando você. Estou lhe convidando para nós nos reconciliarmos com Deus. Uma igreja desviada é o que nós estamos vendo no Brasil. Pasmem, houveram templos este ano que comemoraram carnaval nos seus cultos. Lá vai, segura. Me inventaram agora a satanização de trios evangélicos no carnaval. E o cara quer me convencer que isso é para evangelizar. Você sabe o que significa a igreja fazendo bloco e trio no carnaval? É a noiva saindo do casamento e entrando no prostíbulo. Se você quer evangelizar no carnaval, com certeza o trio não é o lugar. Faz uns dias de jejum, faz uns dias de oração, se cobre de autoridade espiritual e vai no corpo a corpo. Falar para quem está na sarjeta, para quem está caído, evangelizar lá, não pular carnaval, ao som de axé gospel, e me dizer que Deus está sendo adorado. Presta atenção, porque o que eu vou dizer é duro e talvez incomode. Deus não frequenta lata de lixo para se satisfazer. Quando Deus quer ser adorado, Ele não vai no trio do carnaval. Quando Deus quer ser adorado, Ele vai na roça, na igrejinha da favela, na igrejinha da montanha, onde o seu povo se agrega para adorá-lo. Está confundindo, rapaz. Está confundindo. Está bagunçando. Estão bagunçando. E nós estamos gostando. Eu vou terminar. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Dinamismo do culto. E essa foi outra coisa que a gente repudiou. Organização do culto, culto a Deus, manifestação do Espírito Santo no culto. Não vou tomar tempo. 1 Coríntios 14, 26 a 40, Efésios 5, 18 e 19. Irmãos, quando vocês se reunirem, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos espirituais, outros têm doutrina, outros têm língua, outros têm revelação, outros têm interpretação, tudo para edificação. Faça-se tudo com ordem e decência. Os nossos cultos hoje mais parecem deixa eu achar a palavra certa. Eu vou aliviar. Uma pizzaria. Deus é um grande pizzaiolo. Você é um grande comedor de pizza. E eu, o pregador, sou um entregador de pizza. Que sabor você quer? Calabresa, 4 queijos, margarita. Ou seja, não estamos entendendo que Deus não traz o prato que o nosso capricho quer. O Espírito Santo traz o prato que vai nos nutrir, nos alimentar, nos fortalecer. Ninguém chega na sessão de cinema com 15 minutos de atraso. Mas para o culto não precisa chegar na hora. Ninguém sai do cinema antes da legenda subir.
mas o culto deu 9 horas, tem um Satanás que faz uma cócega no juízo que você não consegue ficar mais no culto. Eu falei aqui outro dia, ninguém acha longe morar na Vila Olímpia e o filho estudar no Capuchinhos, morar no Mochila e o filho estudar, diz aí onde, por favor, pelo amor de Deus, mora no Mochila e o filho estuda na Brasília, no centro da cidade, mora aqui como é o negócio aqui na Fraga Maia e o filho estuda lá na Brasília, não é longe, mas para ir para a igreja está longe, o cara sai daqui para ir ver cinema em Salvador, mas para ir para a igreja é longe, o cara sai daqui para trabalhar em Camaçari, mas para a igreja é longe, presta atenção, enquanto as coisas de Deus não forem prioridades na nossa vida, as nossas coisas não serão prioridades para Deus. Fica de pé, fica. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nos repudiamos do amor pelas almas. Nos repudiamos do evangelismo. Queremos que Jesus salve não porque temos paixão pelas almas, porque a gente adora números, nós gostamos das estatísticas, como se Jesus brincasse de salvar. Nossa paixão pelos pecadores, onde está? Quando salvação não é mais a ação, eu vou chamar de ação desesperada da igreja, o Calvário deixa de fazer sentido para ela. Irmãos, eu quero fazer um convite a vocês. Hoje eu quero fazer um apelo para nós. Hoje eu quero nos convidar para aceitarmos a Jesus como Salvador. Eu vi um filme outro dia, a biografia de William Tyndale. Amarrado sobre a fogueira para ser queimado. E o representante do rei da Inglaterra disse: ainda está em tempo de salvar sua vida, Tyndale. Declare o rei seu senhor e negue a Cristo. E Tyndale disse assim: se eu pudesse morrer e ressuscitar, eu morreria e ressuscitaria, e morreria outra vez e ressuscitaria, e morreria novamente e ressuscitaria, e morreria tantas quantas vezes fosse possível e ressuscitaria, até que a Inglaterra reconhecesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Quando terminou o filme, eu levantei na casa do obreiro que estava me hospedando e falei com ele: vou para o quarto orar, porque eu estou me sentindo desviado, preciso aceitar Jesus como meu Salvador. Esse é meu convite para nós hoje. Irmãos, eu viajo o Brasil inteiro, vocês sabem disso, e algumas partes do mundo. E eu tenho uma mente boa. Eu não sou conservador, extremista, doente. Mas eu tenho que dizer uma coisa para vocês que eu tenho percebido.
Quanto mais a igreja preserva os seus bons costumes, mais fervorosa ela é. Preste atenção nisso. Onde existe maior conservadorismo, existe maior fidelidade às atividades da igreja. É estranho, mas é verdade. Vou provar isso teologicamente? Não pretendo. Mas eu já preguei em todas as capitais do Brasil. E em interior de todos os estados. E na Bahia em 470 e algumas cidades. E em algumas partes do mundo, e já observei que onde a igreja evita quebrar as porteiras, ela preserva parâmetros. Jesus salva mais, o povo prospera mais, a igreja cresce mais, a igreja é mais saudável, e o poder do Espírito Santo se manifesta com mais fluidez. E eu estou começando a sofrer a tentação, aspas, de começar a puxar um pouquinho as rédeas da carroça aqui. Vamos começar a puxar um pouquinho a trava de mão, porque o negócio está meio... Vamos para a ceia? Primeiro vamos aceitar Jesus como Salvador de novo. Quantos querem receber Jesus como Senhor e Salvador de sua alma? Diga amém. Nós já recebemos, eu sei disso. Eu não estou menosprezando sua fé. Estou lhe convidando para nós renovarmos o pacto com Deus. Estou lhe convidando para nós decidirmos que vamos servir a Jesus de verdade e parar de brincadeirinha. Ore comigo agora, faça a sua oração aí, não precisa ouvir a minha, faça a sua oração, é você e o Senhor, e diz para Ele: Senhor, eu quero corrigir minha vida naquilo que não te honra, quero mudar minha vida naquilo que não te glorifica, quero viver para o teu reino e para a tua glória. Pai, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, diante do Teu altar, homens e mulheres que somos tão falhos, pecadores, necessitados do Teu perdão. Como igreja, Senhor, nós estamos nos convertendo a Ti pelo Espírito Santo. Ó Deus, converte-nos a Ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Tira de nós, Senhor, essa mentalidade mundana, secularista, humanista, e nos leva a uma vida de rendição a Ti, pela obra regeneradora do Espírito Santo. Nós vamos participar da mesa do Senhor agora. Queremos tomar a Santa Ceia em comunhão contigo. Tudo que estiver fora do lugar em nossa vida, o Senhor vai ajustar. Tudo aquilo que está em nós e não é teu, o Senhor pode tirar. Tudo aquilo que o Senhor tem cobrado de nós, leva-nos à obediência, a despeito da compreensão de quaisquer que sejam. Espírito Santo, produz em nós arrependimento. Produz em nós arrependimento. Aplica a Tua palavra em nosso coração, Senhor.
como líderes da tua igreja, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de departamentos, discipuladores, líderes de pequenos grupos. Faça-nos entender que temos uma responsabilidade muito séria. Espírito Santo, provoca agora um coral de gemido, de arrependimento e de transformação. Em nome de Jesus. Nos próximos segundos e minutos, Espírito Santo, provoca o teu mover pela tua palavra.